Olá para você que está nos acompanhando de qualquer lugar do mundo, está começando o primeiro episódio do Delmaço Cast, né? Esse nome que a gente deu aqui ainda não é oficial, mas já temos um nome para o nosso podcast do deputado Delmaço. E hoje eu estou aqui, obviamente, com ele, deputado Delmaço. Queria que o senhor se apresentasse para a sua audiência que está te acompanhando agora. Gostei desse negócio de qualquer lugar do mundo, né? É verdade, né? Internet está para tudo quanto é lugar, né? Boa, gostei. Bem, primeiro, obrigado aí, né, pela organização, pelo que vocês fizeram. E para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Delmaço, sou natural de Maringá do Paraná, sou pastor, estou como deputado, sou pai de 3 filhos maravilhosos, a Bia, a Manu e o Eduardo, e sou casado com a Dani, que para mim é a mulher mais linda do mundo. Certeza, isso aí. Para mim, certeza. Para mim é a minha, né? É isso aí, muito bem. Deputado, a gente também está aqui com uma plateia super especial, uma galera super selecionada que a gente trouxe. E aí, beleza? Falou aí, velho. Para participar do nosso podcast. O povo fica tudo parado, fala aí. Esse é mais eloquente. Se mexe. Maravilha. Bom, então vou apresentá-los. Nós estamos ali com a Aline, dá um oizinho, Aline, o João, o Gabriel e a Letícia. Sejam muito bem-vindos, gente. Deputado, então, hoje é o nosso primeiro episódio. Para a gente começar o nosso podcast, né, a gente selecionou 3 temas super, assim, em voga, polêmicos, porque a gente tem que falar sobre esses temas, a gente não pode, né, sair disso. E aí, o que a gente vai fazer? Eu coloquei esses 3 temas dentro desse potinho, que a câmera está pegando ali, e nós vamos chamar um dos nossos convidados para ir tirando aqui e a gente vai falando. Sobre cada tema desses, a gente trouxe aqui alguns dados, mas a gente sabe que o senhor tem autoridade para falar sobre cada um, porque já apresentou muitos projetos sobre cada um deles. Então eu vou chamar aqui o primeiro convidado, quem quiser se voluntariar pode vir. Então vem cá, Gabriel. Atitude. Abre ele e mostra aqui para a câmera pra gente. Fala também? Pode falar. Pedofilia. Ixi, polêmico. Eita, esse é beleza. Esse tá bem atual, inclusive. Esse tá bem atual, né? Eu acho que deixaram ele aqui em cima de proposta, hein? Não sei não. Tá certo. Deputado, então eu vou falar aqui os dados que eu trouxe, tá? O que acontece? Nós temos alguns dados que são muito alarmantes e muito preocupantes, né? Primeiro que a cada 24 horas, 320 crianças e adolescentes são vítimas de abuso, segundo a Secretaria Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente. Do total de estupros do território brasileiro, 70% são cometidos contra crianças e adolescentes. Nós temos também dados do Disque 100, que mostraram em 2018 17.093 denúncias de violência sexual contra menores de idade. Já a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos diz que houve um aumento de 30% desses crimes durante a pandemia. Aqui no Distrito Federal, a gente teve 216 casos de crianças e adolescentes de 1 a 17 anos vítimas de violência sexual no Centro de Atendimento Integrado 18 de Maio. São dados da Codeplan, né? Na maioria dos casos, as vítimas eram meninas com idade entre 6 e 9 anos, o que pra gente isso daqui é muito preocupante. E desses casos, uma coisa que eu achei interessante trazer também é que a maioria deles é cometido pela imagem do padrasto e em seguida do pai. Então eu queria, além disso, né, tem outras coisas que a gente pode falar também, como o filme que nós acabamos de fazer várias representações, denúncias, que é o filme produzido pelo Danilo Gentili e outras pessoas, Como se tornar o pior aluno da escola, em que tem uma cena grotesca lá, em que crianças são estimuladas a tocar nas partes do diretor da escola. Então eu queria que o senhor comentasse, né, também trazer esse dado interessante, que o senhor foi presidente da CPI da pedofilia no DF, e queria que o senhor falasse um pouco como se posicionar nesse momento em que esse tema está tão alarmante no Distrito Federal, que é o nosso território, mas também no Brasil. Primeiro ponto, a gente precisa entender qual é a origem, certo, do abuso sexual de crianças e adolescentes. E qual é a estratégia, tá certo, dessa rede de pedofilia para que os pedófilos consigam o seu objetivo, tá? Existe uma corrente que defende que a pedofilia é uma doença e por isso o pedófilo não pode ser criminalizado ou penalizado pela atitude que ele teve. Tem essa corrente, tá? Mas, na realidade, isso nasceu há muito tempo atrás com a erotização infantil, certo? Bem lá atrás, quando tinha as marchinhas de carnaval, né? Quando, por exemplo, alguns artistas lançaram CDs, por exemplo, principalmente voltado ao carnaval,
mostrando, por exemplo, crianças seminuas, certo? Mostrando a naturalidade, né, da sexualização de crianças. Então isso começou a ser construído e o que acontece? A formação de uma criança, a criança ela faz aquilo que ela vê. Então se ela vê na televisão, se ela vê num jornal, se ela vê num livro didático que o sexo para a idade dela é algo comum, o abusador, a primeira barreira, que é a criança dizer não, o abusador já venceu essa barreira. Por quê? Porque aquilo já, para ela, é normal. Porque ela começou a ver isso. Ela viu, por exemplo, numa capa de CD, 2 meninos nus. Ou um menino e uma menina, né, com tapa-sexo ali, igual Adão e Eva, aquela coisa toda. E com músicas que sensualizam as crianças, né? Então, nós primeiro precisamos começar nesse ponto. Segundo, como é que se combate isso? Como é que é o posicionamento? Primeiro é repudiar. Assim, eu acho que a palavra repúdio é muito pequena. É muito pouco, né, para uma atitude dessa. Repudiar é o mínimo. Repudiar vamos dizer assim, sei lá, não existe outra palavra pior do que colocar em repúdio. Outra coisa, é importante que todos os pais orientem seus filhos. Orientar como? Olha, filho, não deixa ninguém pegar nas suas partes, né? Só se for o papai ou a mamãe. Ou se alguém da família, né, quiser fazer um carinho diferente em você, avise, certo? O combate ao abuso sexual da criança e do adolescente está muito mais na relação da criança com a família, porque se a criança ela vai se sentir segura em contar para o papai ou para a mamãe, né, aquilo que está acontecendo com ela, certo? Aí ela vai fazer, em tese, o que chama de denúncia, a denúncia da criança. Então, o primeiro passo, o combate é isso, é trazer a criança, que a criança se sinta segura no ambiente familiar. E segundo, nós não podemos aceitar a normatização ou a normalização da erotização infantil. Isso é uma coisa que a gente não pode aceitar, que isso venha a ser instituído no Brasil com mensagens subliminares ou até mesmo coisas escrachadas, como a gente viu nesse filme aí do Danilo Gentili, dele mais um monte de gente aí, que é um absurdo, é um desserviço para a nação. Então eu acredito que a família brasileira, os pais, as mães, nós precisamos nos posicionar desta forma, certo? E se aconteceu alguma coisa, denunciar. Não dá para ficar calado, não dá para falar assim, eu não vou denunciar porque se eu denunciar eu vou perder o marido, vou perder... Muitas coisas acontecem, muitas vezes acontecem isso. A pedofilia, o abuso sexual de crianças e adolescentes, há muito tempo atrás era um crime silencioso, que as pessoas falam, não, os mais ricos falavam assim, não, eu não vou denunciar porque pode gerar escândalo, e os mais pobres, a mãe muitas vezes não denunciava o pai ou o padrasto porque ia perder quem colocava dinheiro dentro de casa. Mas eu digo, né, que tipo de criança, ou que tipo de adulto vai ser formado se ela não vê o seu abusador sendo punido? Então, 3 coisas, né? Primeiro, nós precisamos erradicar, essa é a palavra, a erotização infantil no Brasil, certo? Criança tem que ser criança. Criança não tem que ter contato com nada que venha estimular a sexualidade dela antes da hora. Então é erradicar, essa é a palavra, erradicar a erotização infantil no Brasil. Segundo ponto, denunciar. E aí tem os canais de denúncia, que seja o Disque 100 ou a Polícia Civil, enfim. E o terceiro ponto, a família tem que ser o porto seguro dessas crianças, mesmo que o abusador esteja dentro da família. E aí, algum membro da família precisa ser a âncora dessa criança para que ela possa sentir segurança e falar o que está acontecendo. Perfeito, deputado. Interessante, eu queria também que o senhor falasse agora quais foram as atitudes tomadas quando o senhor teve conhecimento desse filme e daquela cena especificamente. A gente pode até colocar na edição um pedacinho, um trecho dessa cena. E quais foram as atitudes imediatas que o senhor tomou assim, para tentar? Eu sei que teve um movimento muito grande, agora recentemente o Ministério da Justiça até mudou a classificação para 18 anos, né? Que eu acho que já é alguma coisa, mas eu queria saber quais foram as atitudes que o senhor tomou como parlamentar, como um pastor, quando teve notícia disso. Primeiro ponto é o seguinte, né? Eu particularmente não gosto muito de fazer, como é que fala? De fazer barulho somente, né? Sim. Eu acho que a gente precisa ter atitudes
enérgicas, nós precisamos agir. Não adianta só falar, não adianta só gritar, é preciso ter ação. Então, quando eu recebi esse vídeo a primeira vez, eu vi o vídeo, foi até de um deputado estadual do Ceará que estava mostrando, e fui estudar a legislação. E vi que partes deste filme, ele infringe diretamente o Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí eu vou lhe dizer, não é pela exibição. A exibição, ok, colocou lá por 18 anos, ok, se enquadrou na legislação. Não é a exibição, mas sim a exposição de duas crianças que estão contracenando com o adulto, e esse adulto está ali induzindo as crianças, aí eu vou falar uma palavra bonita, que é o que está escrito na lei, que é induzindo a criança a práticas de atos libidinosos. Que eu não vou dizer o que é, na cena que vocês vão ver aí, ou que vocês já viram, certo? Vai estar lá. Isso é crime. Isso é crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Crime por mas os pais autorizaram. Ora, será que os pais sabiam dessa cena? Será que o roteiro estava bem claro nessa cena? Será que essa cena estava bem descrita no roteiro? E se os pais sabiam, terão que ser responsáveis também. Porque é crime você expor a criança a qualquer tipo de ato sexual antes da idade que ela deve ser, que isso é considerado abuso. O que essa cena demonstrou, e aí o questionamento a ação que nós fizemos, não foi só pela exposição. A exposição, ok, mudou a classificação, parabéns, resolveu o problema. Não é só mudar a classificação, mas sim pela atitude dos produtores do filme utilizarem duas crianças e um adulto sugerindo a eles a prática de um ato libidinoso naquele adulto, certo? Isso é crime. Então, o que é que nós fizemos? Primeiro, nós encaminhamos uma representação ao Ministério Público do Distrito Federal para que o Ministério Público determinasse imediatamente a retirada desse filme, tá certo? Ou a classificação indicativa dele, ou a reclassificação indicativa dele, porque ele não é para 14 anos nem para 18, para mim não deveria existir, mas enfim. E segundo, fizemos uma denúncia, encaminhamos uma notícia crime à Polícia Federal, porque o seu Danilo Gentili, Fábio Poechat e os outros produtores, na minha humilde visão, praticaram sim ato de abuso sexual de crianças e adolescentes. Muitas vezes, gente, a gente acha que o abuso sexual é só o contato físico. Não! Eu expor crianças, por exemplo, para assistir um filme pornográfico, é abuso sexual de criança e adolescente. Eu, por exemplo, colocar uma criança para ver a relação sexual de dois adultos é abuso sexual. Então, aquilo ali é o que está explícito no filme, é abuso sexual. Então, nós encaminhamos a Polícia Federal para a Polícia Federal investigar as seguintes questões. Primeiro, o ato, ali existe o abuso, para mim está caracterizado, não tem outra, mas foi ato doloso ou culposo? Então, quem tem que investigar isso é a Polícia Federal. Ponto 2. Recebi informações de que esse filme teve recursos da Lei de Incentivo à Cultura. Parece que foram gastos mais de 3 milhões de reais para produzir esse filme. 3 milhões de reais. Bem, se é Lei de Incentivo à Cultura, é dinheiro público. Aí eu quero saber, quem foi que autorizou, aprovou para que esse filme pudesse captar recursos na lei de incentivo, pela Lei de Incentivo à Cultura? Quem foi que aprovou isso? Será que teve cuidado de ver que tinha uma cena que era explícito o abuso sexual de criança e adolescente? A apologia à pedofilia, que é o que nós colocamos? E a terceira investigação é a seguinte: o porquê que as plataformas de streaming, tanto a Netflix, a Globoplay, a Amazon Prime, todas as plataformas de streaming aceitaram um filme, certo, que tinha nitidamente uma cena que demonstrava a coação de um adulto com práticas de atos libidinosos com crianças. Então, né, essas 3 linhas de investigação encaminhamos à Polícia Federal para que ela pudesse investigar. Ontem mesmo eu liguei para o ministro da Justiça, falei pessoalmente com ele, com o ministro Anderson Torres, que foi secretário de Segurança aqui em Brasília, e pedi a ele prioridade para que ele falasse com o diretor da Polícia Federal para que priorizasse essa investigação.
Porque isso, mais uma vez eu repito, a nossa ação não foi somente para parar a exibição, não, mas foi para investigar o porquê da utilização de crianças, certo? Neste contexto, e ainda mais um ator usando, incentivando essa criança a praticar um ato libidinoso, que aí não vou dizer o nome aqui, né, que todo mundo já deve estar sabendo. Então foi essas duas atitudes que nós tomamos, e aí esperamos que a Polícia Federal e o Ministério Público tomem as providências necessárias para punir, porque para mim houve crime, para punir os responsáveis. Vamos então agora para o sorteio aqui do segundo tema. Quem gostaria de se propor? Pode ser você, Letícia. Como eu tô aqui na frente, eu vou me voluntariar também. Vamos lá, Letícia. Puxa um tema bom aí pra gente. Vamos lá. Abre, mostra pra câmera e fala qual é. Suicídio. Esse tema também. Nunca sai de aula. Isso aí. Infelizmente. Infelizmente ele está sempre aí nas telas, né, nos jornais. E eu trouxe aqui também, deputado, alguns dados para a gente embasar aqui a nossa conversa. E que dados são esses? Bom, primeiro que de 2010 a 2019 no Brasil ocorreram 112 mortes, 112.230 mortes por suicídio. Foi considerado, né, ali um aumento desses basicamente 10 anos, 9 anos, de 43%. 43% por ano. Então, a cada ano, 43%. Então, de 9.454 mortes em 2010, a gente pulou para 13.523 em 2019, dados do Ministério da Saúde. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 40 suicídios ocorrem por segundo no mundo inteiro. A OMS ainda diz que é a quarta principal causa de morte entre pessoas de 14 a 19 anos, ou seja, deve estar à frente de muita coisa aí. Com certeza. No Distrito Federal, esses dados são ainda mais alarmantes, né? Em 2021, por exemplo, o Corpo de Bombeiros Militar do DF prestou socorro em 152 suicídios ou tentativas de suicídio de adolescentes de 10 a 17 anos. E também tem um estudo que eu achei interessante de uma aluna de enfermagem da UNB, que ela diz o seguinte: de 2000 a 2014, nós tivemos um total de 1.628 óbitos por suicídio no DF. Agora, queria perguntar para o senhor, né? O senhor é pastor cristão, a gente defende a vida. Né? A gente sabe que é uma defesa irredutível para nós. O suicídio, então, é algo que a gente tenta evitar ao máximo. Né? Então, nós temos essas duas vertentes. A fé, que a gente faz o que é possível ali dentro do que a pessoa permite, e nós temos também a parte legal. Né? O que a gente pode fazer para reduzir esses números no Distrito Federal? Queria saber do senhor. Então, vamos lá. Primeiro, mais uma vez, a gente precisa entender a origem, né? Por que uma pessoa pensa em tirar a sua própria vida, né? Por quê? Então, essa é a primeira pergunta. Bem, estudos aí apresentam, e aí fechando, vamos dizer assim, com uma frase, a pessoa ela pensa em tirar a sua própria vida porque ela normalmente busca, e não conseguiu encontrar, aquele sentimento de pertencer. De pertencer parte da família, de pertencer parte da sociedade. E aí, com falta desse pertencer, ela tem algumas situações que são frustradas. E aí ela entra num processo de depressão. Entrando no processo de depressão, ela começa a ver que ela não tem valor nenhum, ela acha, né? Que a pessoa acha que ela não tem valor nenhum, que ninguém gosta dela, que ela só atrapalha. E aí vai. Então, ok. Bem, do ponto de vista da fé, nós pregamos que Jesus veio, né, para dar vida e vida em abundância. Se a pessoa ela pensa em suicidar, ela não está primeiro, ela já perdeu a vida dentro dela. Então, nosso papel enquanto cristão é reativar, ou seja, reavivá-la, para que ela possa entender que ela tem sim importância. Tem até uma musiquinha antiga, na época da Ananda, essa musiquinha, quando ela se converteu. Para quem está assistindo, da equipe. Da nossa equipe, exatamente. Depois aparece uma fotinha dela aí e tal, assim. Certo? Que é qual a música fala, quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém, né? Tão importante para Deus, enfim. Eu acho que essa música, essa letra dessa música, ela exemplifica muito bem o porquê a falta desse valor é que leva as pessoas a tentar tirar sua vida. Ok. Do ponto de vista, vamos dizer assim, do Estado, o que o Estado precisa fazer, na minha visão, para valorizar aquilo que é dever dele? Por quê? A Constituição diz que é dever do Estado
defender a vida e não promover a morte. Qual é o primeiro ponto? E aí uma coisa que, infelizmente, na rede de assistência social há uma falha enorme, que é uma palavrinha que todo assistente social conhece e que o Estado não consegue fazer, que é o fortalecimento de vínculos familiares, principalmente. Pessoas que tentam suicídio têm os vínculos estão frágeis ou já estão rompidos. É papel do Estado executar políticas públicas de fortalecimento de vínculos. E nisso aí, é claro que é necessário que se tenha investimento público, por emendas, né? É importante, ou por emendas pelo orçamento, para que isso possa ser executado. Tá bom, e o que está sendo feito, né? É muito pouco para aquilo que é necessário. Hoje, por exemplo, o DF tem uma rede chamada de CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, que existem equipes capacitadas que trabalham, certo? Que trabalham para esse, entre aspas, fortalecimento de vínculos. Só que trabalham de uma forma muito tecnicista e que muitas vezes não tem resultado como a gente muitas vezes que as igrejas fazem. Por isso, aí eu entro, a importância do reconhecimento de atividade essencial, como atividade essencial da atividade religiosa. Porque o nosso trabalho, quando eu falo nosso porque eu faço parte disso, o nosso trabalho enquanto líder, seja de célula ou líder de um grupo de jovens ou de pastor de uma igreja, é nada mais, nada menos fazer a proteção e o fortalecimento de vínculos. É criar uma nova rede para que aquela pessoa se sinta parte. A partir do momento em que ela se sente parte, ela faz parte daquilo, ela deixa aquele pensamento de morte e passa a ter um pensamento de quê? De vida. Então, nós tem uma lei de nossa autoria que muitas pessoas acharam que era só para a pandemia, né? Ah, não, isso é só para deixar as igrejas abertas. Não, a visão é muito mais além. Na realidade, a lei de nossa autoria, que reconhece a atividade religiosa como atividade essencial do Estado, é o Estado reconhecendo que a atividade religiosa ela é essencial para manter a vida do ser humano. Assim como um supermercado tem que ficar aberto para a gente comprar comida. Assim como uma farmácia tem que ficar aberta em momentos de calamidade para a gente comprar um medicamento, para talvez estiver passando algum problema. Então, o reconhecimento da atividade religiosa como atividade essencial, ela entra nesse mesmo nível. Porque se a atividade religiosa fecha, como é que vão ficar essas pessoas que não têm o fortalecimento de vínculo, que muitas vezes, desesperadas, querem morrer? Quantas vezes? Eu já vi isso, gente. Eu atendia, de vez em quando eu participava de alguns programas na madrugada, eu atendia telefone em programas de rádio, na madrugada, eu atendia telefone de pessoas que falaram, eu vou me matar. E ali a gente com a palavra amiga, com uma palavra, né, de Deus, não a gente, mas o Espírito Santo nos usava, né, para quebrar aquilo e a pessoa era convencida a largar aquele pensamento de morte. Ora, vamos trazer isso para, vamos dizer assim, para o tecnicismo estatal? Isso não é proteger a vida? Se nós já fazemos esse trabalho sem receber um centavo, por que não ser reconhecido como atividade essencial? Eu falo, o Estado é muito... A burocracia estatal é enorme. Por exemplo, por uma pessoa que está morrendo de fome e receber uma cesta básica, ela tem que sair da casa dela, ir para um CRAS, preencher um monte de papel, certo? E esperar daqui 2 meses para receber. Peraí, a fome não tem hora. Ah, eu vou esperar, tá bom, vou ficar 2 meses com fome para receber. Pelo amor de Deus, gente. Para! Agora, o trabalho que as igrejas fazem, quando precisa, vai lá e entrega. Não só a parte social. Eu achava, porque as igrejas fazem um trabalho bonito, social. Esquece, não é trabalho social. É um trabalho de resgate de vida. É muito mais do que um trabalho social. É devolver às pessoas aquilo que muitas vezes elas perderam, principalmente aquelas que querem se suicidar, que é devolver às pessoas o valor que elas têm. O valor de mostrar para elas que tá bom, o pai ou a mãe falou em algum momento da vida delas que elas não têm valor nenhum, mas alguém acha que ela tem valor. Pode ser ninguém, mas Deus acha que ela tem valor. Tem um versículo na Bíblia que eu acho fenomenal, que diz assim, uma mãe pode esquecer seu filho,
mas Deus nunca esquecerá. Então, assim, isso é fenomenal, por quê? Porque quando a gente devolve o valor para a pessoa, e mesmo que ela tenha sido rejeitada, porque a pessoa que perde o valor porque ela foi rejeitada, quando a gente devolve o valor, a gente quebra toda essa cadeia e a gente tira mais uma pessoa dessa estatística que você apresentou. Bom, então vamos lá para mais um tema, né? Agora só sobrou um, mas ainda assim eu gostaria que alguém viesse aqui tirar para a gente. Estamos aqui com a Aline. Aline, abre o papel, mostra para a câmera e leia. Ataques contra a igreja. Ixi, também é um tema interessante de tratar, né? Acho que a gente vai emendar no mesmo assunto quase já. Quase, verdade. Então, na sua apresentação, deputado, o senhor falou, estou como deputado, mas sou pastor. A gente sabe, para quem está assistindo a gente aqui, só explicar rapidamente para vocês, o pastorear é um chamado, né? Então ele vai ser pastor para sempre. Deputado, a gente sabe que é um cargo legislativo e que uma hora tá lá, não tá. Tem um prazo de validade, tem um prazo de início e de fim, né? Sim. Apesar de que o legislativo você pode ficar ali. Não, mas aí depende, para você permanecer, tem um detalhezinho, que é a eleição, né? Só um detalhe pequeno, assim, né? Coisa simples. O voto, né? Mas eu falo que eu estou deputado porque eu não sou. Né? Eu sou pastor, eu sou aquilo que é a minha missão de vida, né? E não é pelo título, não é só pelo título, porque eu fui ungido, recebi um título, não é isso. Ser pastor é cuidar de pessoas, é você pregar o evangelho, é você levar aquilo, né? Levar a vida e vida e abundância, que é aquilo que Cristo nos ensinou. E deputado é um prazo, né? Você começa a tomar posse dia 1º de janeiro X e dia 31 de dezembro, 4 anos depois, você encerra. E se for reeleito, você tudo bem, você renova. Então, o ser deputado quer dizer que tudo que você tem prazo de validade? Não. Então essa é a diferença. Então assim, como pastor, é muito importante a gente falar também sobre os ataques que a igreja sofre, né? Agora há pouco a gente estava falando justamente sobre essa briga durante a pandemia, de muitas pessoas acharem que a igreja não deveria ficar aberta por promover, algumas pessoas falaram, por promover aglomeração e, enfim, aumentar a contaminação. Mas a gente sabe que foi durante a pandemia que estatísticas como suicídio, depressão aumentaram muito, onde a igreja deveria de fato estar aberta, como o senhor falou. Agora, os ataques continuam. Eles sempre encontram, a mídia, pessoas que são contra a nossa fé, sempre encontram formas novas de criticar, né? Vão atrás da questão da isenção de imposto, sempre estão falando sobre essa questão econômica, porque sabe que isso gera um certo ódio, uma certa repreensão por parte da população contra a igreja. E aí eu queria saber, como pastor e como também deputado, obviamente, que sempre pergunto para os dois, né, deputado e o pastor, o que a gente pode fazer para conscientizar as pessoas de que a igreja é sim um bem para a sociedade? Quando defende aqui na Câmara, por exemplo, você não pode defender só a igreja evangélica, defende também todas as outras religiões, obviamente, mas como que a gente pode se defender sem afastar as pessoas, sabe? Acho que isso é importante falar, porque muitas pessoas tentam sair em defesa da igreja, afastam ainda mais as outras pessoas. Então eu queria ouvir de você. Eu acho que o primeiro ponto é fazer com que as pessoas pensem. Perguntas, né? Um exemplo, sobre essa questão de manter a igreja aberta ou não, né? Faça uma pergunta. Qual a diferença de uma igreja aberta num culto de 1h30 para um ônibus que sai do Itapuã às 7 da manhã e chega às 8h30 na rodoviária? Precisa ter um pouco mais de proximidade dentro do ônibus entre as pessoas. Não, sim. Aí beleza, eu acho interessante. Essas são algumas incongruências que muitas vezes a sociedade, e eu digo a sociedade da lacração, vamos dizer assim, principalmente na pandemia, quis usar. Não, mas a igreja, aqui mesmo na Câmara, no debate desse projeto de lei, a gente ouviu deputados falarem isso, certo? Eu não estou querendo também que pare o transporte público, não é isso. Claro que o líder religioso ele vai ter a responsabilidade de precisa o pessoal ficar distante? Então vamos ficar um pouquinho distante. Precisa colocar álcool em gel, temperatura, sei lá o que for. Vamos fazer, mas vamos fazer com segurança, certo? Bem, como fazer para que as pessoas não se afastem? Aí eu vou aqui repetir o que Jesus falou. É amar o próximo como a nós mesmos, né? É nós abordarmos
a outra pessoa, que muitas vezes é a nossa oposição, da forma que nós gostaríamos de ser abordados. Muitas vezes a gente vai com uma raiva, mas vai com uma indignação tão forte, a gente acaba agredindo as pessoas e afastando elas. E uma coisa que eu aprendi, essas pessoas precisam de Jesus, precisam de Cristo. E nós precisamos ser referência para elas. Mesmo que a pessoa pode ter sido, vamos dizer assim, como Saulo, o perseguidor de cristãos, o cara que matava os cristãos. E olha só que interessante, não tinha uma pessoa na face da terra que poderia ser referência para impactar a vida de Saulo. Jesus teve que vir, descer de novo aqui. Ô, fiote, o que você está fazendo aí? Olha só que interessante isso. Será que nós vamos precisar chegar nesse ponto? Eu até falo, de Deus usar um jumento para falar com... Porque Deus não usou um jumento para falar com Balaão, né? Será que nós vamos precisar disso? Ou será que a gente vai aprender com o que está na Bíblia, né? Com os ensinamentos de Cristo, que a gente precisa fazer como ele fez com Maria Madalena. Maria Madalena, prostituta, lá os fariseus questionando ele para saber, agora eu peguei ele, né? Chegou lá, e aí, Jesus? Essa mulher foi pega em flagrante em adultério. A lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada. Jesus só olhando para baixo. Dizem os filmes que ele estava fazendo um desenho lá. Alguns dizem que era um 8, outros dizem que era um peixe. Né? Eu não sei, não estava lá para ver, então. Né? E ele falou, aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. Qual foi a parte que ele agrediu alguém? Ele fez as pessoas pensarem. A fala dele fez com que cada um refletisse. Então a nossa abordagem, quando alguém vem atacar a igreja, é pedir sabedoria a Deus para que elas possam refletir. Elas podem até ser a nossa oposição, elas até podem não concordar com aquilo que nós defendemos. Mas ao invés de eu atacar, eu tenho que levar as pessoas a pensarem. Porque quando elas pensam, quando a gente bota essas pessoas para pensarem, elas vão ver que nós temos razão. E aí nós temos um grande auxiliar, né? Auxiliar não, nós temos assim uma ajuda que esse para mim é primordial, que é o Espírito Santo, porque é ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Cabe a mim somente a fazer a coisa certa. Não agredir, porque quando eu agrido, eu fecho a porta do coração da pessoa para que o Espírito Santo possa agir. Se eu não vou agredir, eu levo a pessoa a pensar, eu abri a porta, eu abri a mente dela para que o Espírito Santo possa agir. Então é agir com sabedoria e levando o segundo resumo do mandamento, amar o próximo como a mim mesmo. É fácil? Não. Não é fácil. Não é fácil você ver, por exemplo, a sua instituição, aquilo que você acredita, a sua fé sendo aviltada, né? Claro que você vai querer fazer igual Pedro, arrancar a espada e cortar a orelha do soldado. Só que não foi isso que Jesus nos ensinou, não. No momento, respira fundo. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. É isso aí, deputado. Muito bom. Um aprendizado, né? Um ensinamento agora aqui. Tivemos uma aula. Deputado, chegou um momento muito bacana no nosso podcast, que é um bate-bola com os nossos convidados. O que eles vão fazer agora? Eles têm perguntas, e são perguntas relacionadas à participação da juventude na política. E aí, a gente vai selecionar aqui agora as perguntas e o senhor responde. Assim, na lata. Né? Beleza, na hora. Não tem decoreba aqui, é na lata mesmo. Então vamos lá, queria um voluntário agora para fazer a primeira pergunta. Pode ir lá, Gabriel. Deputado, eu queria saber o seguinte, é uma pergunta que, de uma dúvida que eu tinha, e que alguns amigos próximos têm também, que é o seguinte, qual que é o passo mais prático que o jovem pode tomar para ser mais atuante na política? Nunca se envolveu, nunca fez nada, e tem interesse de começar a se aproximar da política, não só para ter uma participação em relação a talvez uma votação, mas uma participação ativa mais próxima daquilo que o senhor faz, que traz grandes transformações na nossa sociedade. Então a pergunta é qual o passo mais prático para um jovem? Primeiro entender o que é a política, né? Muitas pessoas acham que a política é só ser deputado, é só exercer algum mandato. Não, isso não é política, tá? O que é a política? A política é a arte de se relacionar.
Então, a partir do momento que eu me relaciono, eu estou fazendo política, certo? Quando a gente fala da política do ponto de vista do Estado, bem, como é que eu posso aumentar a minha participação, certo? Para interferir, vamos dar um exemplo, nas políticas públicas que são definidas pelo Estado. O primeiro ponto é se tornar cidadão, né? O que significa isso, se tornar cidadão? Hoje, o Brasil reconhece pessoas acima de 18 anos, eles precisam ter nacionalidade brasileira, certo? E tá com seus direitos políticos todos em dia. E como é que eu comprovo que eu estou com meus direitos políticos em dia? Tirando título de eleitor, né? Então esse é o primeiro passo. Segundo passo, é importante demais da conta acompanhar. Hoje com as redes sociais, com a internet, hoje o quesito transparência, eu acho que ele não vai ser nem novidade. Ele é uma obrigação de qualquer político, na sua essência, certo? Ele não só tem que usar as redes sociais, mas ele precisa ser transparente e mostrar tudo aquilo que ele está fazendo. Para o julgamento da sociedade. Tem gente que concorda e a gente não vai concordar. Eu falo isso porque, dá um exemplo do filme e dessas ações, a gente publicou, claro, a gente teve muitas manifestações positivas, mas a gente teve algumas negativas também. Gente que concordava com o filme, paciência. A democracia é isso. Então eu acho que acompanhar aquele que você elegeu, e o acompanhar, não para, desculpa a expressão, não para puxar o saco, mas para fazer críticas construtivas, certo? É importante isso. Fala, olha, deputado, eu não concordei com essa lei não, o que você tem a dizer por isso? Concordei com esse negócio aí não, me explica, né? E não, mais uma vez eu falo, não fazer ataques deliberados, como muitas vezes a gente vê nas redes sociais que acontece. Então esse é o primeiro ponto, né? Eu acho que entender que a política é a arte de se relacionar. Então quando eu começo a me relacionar, eu faço política dentro de casa, eu faço política para conquistar minha esposa, eu faço, né, quando era antes de ser minha namorada, eu fiz política para conquistá-la para virar minha namorada, depois eu fiz política para que ela pudesse aceitar a minha proposta para noivar, depois eu fiz política para ela aceitar a proposta para casar. Né? E depois faz política todo dia com a mulher, porque é um trem difícil a mulher, né? Tô brincando. Tá certo? Mas a gente faz política todo dia, certo? A gente faz política com os nossos pais para convencer daquilo que a gente quer. E a política é isso, é a arte do convencimento, certo? Do relacionamento. Mas para acompanhar a política estatal, se aproxime daquele que você elegeu, que você votou, é sério mesmo. Muitas vezes, aí o povo cria uma barreira. O povo cria, o cara é intocável, não sei o quê. Já tentou ir lá conversar com ele? Já tentou bater na porta? Rapaz, eu votei em você, eu queria conversar com você, tem uns projetos seus aí que... Me fala aí, o que você fez? Né? Me fala aí, o que você fez aí de bom para a sociedade? Alguma coisa que você fez que mudou a vida de alguém? Porque é legal, votei em você, ou seja, eu confiei, o voto é a confiança, eu sempre digo, né? É você pegar um cálice de óleo e eleger alguém rei, você derramar unção sobre a vida daquela pessoa. Então se aproxima, esteja perto, saiba. Eu até digo o seguinte, pega o telefone de celular do cara que você votou. Se ele tiver coragem, ele vai te dar o número do celular pessoal dele. Se ele for um bom político. Sabe por quê? Porque o bom político ele não pode fugir de questionamento. Ele não pode fugir de questionamento. Ele não pode... O bom político ele não quer só ser aplaudido. Os caras que aí normalmente, vou fazer uma reunião aqui, mas não quero que ninguém critique ele. Não! Tem que deixar livre. Tem que deixar a expressão do pensamento livre. Por quê? Porque muitas vezes a dúvida daquela pessoa que está ali é a dúvida de milhares de outros. E que, se o parlamentar ou o político tiver a convicção do que ele fez, ele com certeza vai convencer o cara. Agora, se ele tiver errado, ele vai assumir, vai pedir desculpa aí, foi mal. Vamos para o próximo ponto. Certo? Então, como é que faz? Se aproxima, cara. Fica perto. Acompanhe mesmo. Pergunte. Rede social tá aí para isso. Certo? O WhatsApp tá aí para isso. O Instagram tá aí para isso. Enfim. É isso aí, deputado. Queria... Respondido, Gabriel? Respondido, totalmente. Maravilha. Queria agora uma pergunta do João, que ainda não participou. João, você tem alguma pergunta preparada aí para o deputado? Deputado, até o Márcio, né? Qual que é a relevância e a importância de nós seguirmos um princípio na hora de votar? Olha, cara, que pergunta fenomenal.
Como eu falei aqui para você, João, voto, você coloca naquilo que você confia. Então, eu sempre faço a seguinte pergunta: por que eu vou votar em fulano? Por que ele vai ser o meu representante? Será que ele tem os princípios e valores que eu acredito? Isso para o poder legislativo, tá? Senado, deputado federal e deputado distrital. Para o poder executivo, eu particularmente escolho quem tem a melhor proposta que vai fazer a minha cidade desenvolver, tá? Princípios. Porque o poder legislativo, principalmente, é onde se decide o que nós podemos ou não fazer. Tu imagina que por um fator X ou por um benefício, você chega, o cara vai, te arruma um emprego. Aí você fala assim, não, vou votar na Ananda, pronto. Vou votar na Ananda porque a Ananda me arrumou um emprego. Só que a Ananda é abortista. A Ananda defende o aborto, ela vai apresentar a PEC. Ela não é não, tá? A Ananda não é abortista, tem 2 filhas. Por favor, tá? A Ananda é pastora, inclusive, casada com o Rafael, tem 2 filhas lindas, entendeu? Tá? Só para deixar claro. Mas vamos dar um exemplo, estou usando aqui a Ananda de exemplo, né? Você chega lá, a Ananda é abortista, ela vai chegar lá, apresenta uma PEC que autoriza o aborto no Brasil. O que você fez? Você pegou o cálice, o voto, ele é um cálice de óleo. Lembra quando na Bíblia fala, por exemplo, Samuel foi ungir o rei, o que ele fez? Foi ungir Davi, rei, o que ele fez? Pegou e derramou o óleo sobre a cabeça de Davi. Pode derramar ali na cabeça do João. Pode, né? Aí você imagina, você pega o seu cálice, que é o seu voto, que é o seu cálice de óleo, e pega e derrama na cabeça de um abortista. E pega e derrama na cabeça de alguém que é contra a família, que quer destruir a heteronormatividade, só porque te deu um benefício pessoal. Eu digo o seguinte, nós não podemos trocar os nossos princípios por um prato de lentilha. Nós temos um exemplo desse na Bíblia, né? Então, assim, os meus princípios, os meus valores precisam nortear tudo que eu faço na minha vida, inclusive escolher aqueles que vão nos representar, seja na Câmara Distrital, seja na Câmara Federal, seja no Senado. É importante falar isso porque você não vota só no DS, você vota também pro cara que vai governar. Exatamente. Você vota também pro cara que vai estar lá no Congresso Nacional, você vota também pro presidente. Exatamente. Então não adianta votar certo, não adianta só votar no Delmar, você tem que votar também. Vou te dar um exemplo aqui. Em Brasília nós tivemos um problema com o governador. Um governador que era extremamente liberal, um governador que eu era líder de governo dele, ele regulamentou uma lei que ia prejudicar as igrejas. A gente fez um decreto legislativo aqui para sustar esse ato, certo? Esse ato foi sustado e eu, mesmo sendo líder de governo dele, briguei com ele. Por quê? Porque a gente não pode negociar princípios. Teve uma rede de televisão que enfiou o microfone na minha cara e falou assim, mas você é líder de governo dele. Eu falei, eu não negocio os meus princípios pela posição que eu estou exercendo na política. Se ele quiser me tirar da liderança de governo, que me tire. Mas eu não vou abrir mão daquilo que eu acredito para defendê-lo, porque o que ele defende eu não defendo. Negociar princípios, então, é negociar o meu futuro. Exatamente. Não faço isso de jeito nenhum. Porque muitas pessoas pensam no presente, mas negociam o futuro. Gostei disso aí. Não, tem que botar o João para apresentar. Adorei isso aí, ó. Negociar, precisa negociar meu futuro. Gostei dessa frase. Hashtag aí. Boa. Maravilha. Agora, uma das meninas teriam alguma pergunta para o deputado? Eu tenho. Letícia, vai lá, Letícia. Fala, Letícia. Fala, pode deixar. Para um deputado, seguindo até uma linha parecida da do Gabriel, eu queria saber um pouquinho sobre a sua perspectiva para essa nova geração que está aparecendo por aí, que é feita por jovens trabalhadores, jovens eleitores, jovens que têm em suas mãos a capacidade de fazer alguma coisa pelo nosso país. Eu quero saber sobre a sua visão individual sobre essa nova geração. Beleza. Então vamos lá. Eu acho, num aspecto geral, a nova geração, que é uma geração que vem após a minha, né? Tirando algumas exceções, elas ainda talvez não encontraram a causa. Elas não encontraram ainda a causa para que elas pudessem fazer alguma coisa.
Por exemplo, a minha geração lutou para que fossem implementados os direitos da juventude. Que causa é essa? Poxa, eu tenho um exemplo, eu tenho o sonho de me tornar um grande empresário. Qual é a ferramenta que eu posso te ajudar? O que eu posso te ajudar para você se tornar um grande empresário? Poxa, eu quero ser ator. O que eu posso te ajudar para você ser um grande ator? Qual é a causa? Certo? E trazer essa pessoa que está isolada a se conectar com outras pessoas que têm a mesma causa que a dela. E com isso, aí é que eu digo, né? Nós vamos ter uma geração, após a minha, que vai desenvolver o nosso país. Eu digo o seguinte, a geração que veio antes de mim veio conquistar a democracia. A minha geração consolidou a democracia. A geração que vem depois de mim, ela precisa desenvolver o país. Nós só vamos deixar de ser um país em desenvolvimento se a geração que vem depois de mim, né? Assim, a geração mais nova, geração dos anos 2000, vamos dar um exemplo, né? A geração dos anos 2000, certo? Ela entenda que o papel dela é desenvolver a nação. É fazer o Brasil se tornar a maior potência do mundo, seja economicamente, em todas as áreas. A sensação que eu tenho é que a nossa juventude ainda não entendeu, de fato, o poder que a gente tem nas mãos e não sacou ainda, não compreendeu qual que é a dimensão do que a política representa, né, no nosso cenário atual. E há muito tempo atrás, desde sempre, política é o que rege a sociedade. Tudo é política, como você falou. E a grande realidade é que eu sinto que as pessoas, todo jovem tem uma fome por revolução. Claro. Por transformar, né, por transformação, mas não sabe o que transformar, quais as ferramentas e não tem em si mesmo um porquê forte. Então a sensação que eu tenho é que muitas das vezes falta justamente isso. Né? E eu vou te fazer uma... Por que os Estados Unidos se tornou o que ele é hoje? Jovens. Que fizeram o quê? Fizeram a diferença. Que tiveram o quê? Tiveram apoio aí, que tiveram... Não só isso. Oi? O que mais? Fala aí, gente, bora. Conhecimento, força, decisão. Eles tiveram uma causa. Qual foi a causa? Desenvolvimento. Desenvolver o seu país. Você chega nos Estados Unidos, na parte de cima das casas, tem a bandeira dos Estados Unidos. Não é de órgão público, não, é de casa mesmo, casa privada. Não é só em filme, então. Não, é verdade, é verdade. Lá, eles têm um sentimento patriótico muito forte. Lá você tem uma das maiores universidades, melhores universidades de tecnologia do mundo, que é o MIT. Você tem uma das maiores, a melhor universidade de desenvolvimento na área da economia e da medicina, que é Harvard. Tudo bem, fica tudo mesmo dentro da mesma. Por que isso? Porque os jovens americanos, lá atrás, não estou falando dos atuais não, estou falando lá atrás, entenderam que era deles a responsabilidade de desenvolver o país. O que falta hoje, aí eu vejo assim, o que essa nova geração, e que é minha responsabilidade despertar isso, eu falo que é minha, é responsabilidade de toda a geração de políticos que existe na nossa nação. É despertar isso. É despertar isso nessa nova geração e falar assim, gente, eu preciso preparar o caminho para que vocês trilhem e desenvolvam o meu país. Porque quando vocês desenvolverem, quando a gente tiver vamos dizer assim, toda essa força, né? A Bíblia fala sobre isso, que o jovem tem a força para desenvolver uma nação, o Brasil explode. Só que, aí vamos falar a verdade, existem alguns grupos que ao invés de pensarem no desenvolvimento, eles querem aprisionar. E como é que eu aprisiono? Só botando atrás das grades? Como? Minando conhecimento, evitando que as pessoas tenham acesso de repente a conhecimento, evitando que as pessoas tenham acesso a você mesmo enquanto político também, acho que... Mais do que isso, Gabriel. É mais do que isso. Acesso a conhecimento hoje está muito fácil, porque... internet você já faz isso, mas como que eu torno uma pessoa prisioneira? Fazendo ela engolir minha bandeira sem querer, não causa. Tá, como? Propagando mentiras. Concessão de benefícios, alguma coisa assim? Concessão de benefício gera a pessoa o quê? Dependente. Dependente. A raiz da falta de desenvolvimento
de qualquer nação é você ter governantes que querem tornar o povo prisioneiro e dependente para se manter no poder. Então, quando eu falo, um exemplo, que o Bolsa Família, ele é um programa maravilhoso, mas a sua utilização foi para tornar o povo dependente, é mais ou menos o seguinte: se você vai em algumas áreas do país, você fala assim, vou votar no candidato fulano de tal, porque na época eu tinha o Bolsa Família. E hoje eu tenho que trabalhar. Então, assim, é esse tipo de mentalidade que a gente precisa mudar. Esse mindset, na realidade, né? Que a gente precisa tirar e mudar. Que o Estado não tem que dar nada para mim. O Estado não tem que dar, ele tem que me dar as condições necessárias para que eu possa me desenvolver. Ele tem que me dar as condições necessárias para eu virar um empresário. Oportunidades iguais, né, deputado? Eu falo, a oportunidade, ela... Vamos dar um exemplo. A oportunidade, ela vai aparecer para todos. O que eu preciso é qualificar essa nova geração para que quando a oportunidade aparecer, ele possa agarrar. Exatamente. Se é a oportunidade, não espera sua capacitação. Exatamente. Então, para encerrar, o que eu proponho, né, para a nova geração? O que a gente está fazendo para essa nova geração? Primeiro, despertar ele a causa. Segundo, despertar ele que ele pode fazer a diferença. E não é só fazendo a diferença, tipo, eu vou pra rua, uau! Não! Eu posso fazer a diferença na resolução de um problema de alguém. Porque todos nós temos dentro de nós a capacidade de resolver um problema. Todos nós temos. E o que eu preciso é tirar isso. Para que cada um consiga resolver. O Facebook. Tu acha que o cabrinha lá, o Mark Zuckerberg, o cara que criou, não sei o quê. Por que ele virou? Ele resolveu um problema. Problema mundial, né? Qual era o problema? Distância, comunicação. Exatamente, as pessoas começaram a se comunicar. Hoje, me desculpa, quem vive sem WhatsApp? Tá ali, ó, Camila e Ananda, para quem não sabe, trabalham conosco, as duas. Estão fazendo o quê? Conversando no WhatsApp, entendeu? Fizeram um grupo. Fizeram um grupo, elas duas, entendeu? Mas é sério, hoje você não se vê pensando em ser o WhatsApp ou um aplicativo de conversa, qualquer que seja. Hoje tem gente que trabalha com WhatsApp. Eu trabalho com WhatsApp, gente, faço demanda e tal. Então, se todos nós temos essa capacidade de resolver o problema de alguém, então o que eu, como parlamentar, preciso fazer é gerar as condições, criar um ambiente, aí um ambiente legislativo, para que cada um possa agir e crescer e desenvolver, certo, o seu potencial. Porque se cada um desenvolver o seu potencial, nós vamos desenvolver a nossa nação. Legal. Show. Respondi? Demais. Resposta completa, né? Que resposta completa. É tudo sobre deixar um legado e dar um bom exemplo. Exatamente. Exatamente. Aline, você tem alguma pergunta a fazer para o deputado? Pode. Uma dúvida. Fala. Por que a gente fala muito sobre os jovens, os adolescentes terem esse preparo e tal para a votação, mas nas escolas não são, tipo assim, eles não abordam muito o assunto. Parece que sempre tenta deixar os jovens com o menos conhecimento possível. E eu queria saber o porquê que isso não é oferecido nas escolas. Tipo, a gente não se aprofunda nesses assuntos. Bem, isso é a Aline, né? Aline, isso na realidade foi desconstruído depois da ditadura militar. Até a ditadura militar você tinha uma matéria chamada Educação Moral e Cívica, né? Que você aprendia a importância da política, do Estado, né? Aquela coisa toda. Aí veio o golpe militar, a ditadura implementou isso e logo em seguida, na redemocratização, quem estava no comando do país entendeu que tinha que tirar a educação moral e cívica, certo? Das matérias. E tentou colocar lá na filosofia e na sociologia, que hoje não fala nada sobre isso. E, infelizmente, o modelo educacional brasileiro, ele é um modelo que forma pessoas para repetir. São repetidores. Um exemplo, tá? Nada contra Bhaskara. Eu não tenho nada contra Bhaskara. Coisa contra Nada contra nada. Mas o que você vai fazer com aquela fórmula na sua vida? Se você não for um matemático,
se você não for um engenheiro, se você não for trabalhar no que a gente chama nas ciências exatas. Não é isso? Beleza. Tabela periódica. Para que decorar tudo aquilo para uma prova de química, se você não vai ser químico? Para que, por exemplo, eu saber que o quadrado do cateto dá a hipotenusa, certo? Se eu não vou fazer aeromodelismo. Então, o nosso sistema educacional, ele coloca a nossa juventude, nossos jovens, para repetir. E qual é o objetivo deles? Passar no vestibular. Tanto que eu vejo assim, a coisa mais interessante, né? Uma escola que, poxa, quer fazer uma coisa linda, tá com outdoor na rua, eu falo, bota uma fotinha de um carinha lá e diz assim, primeiro lugar no NB. Nossa, parabéns! Ó, top! Show de bola! Primeiro lugar só vai ter um, né? Não vai ter todo mundo que entrou na escola. Então, o nosso sistema educacional ele tem essa falha, certo? Por quê? Aí, na minha visão, é necessário ter uma quebra de paradigmas, que começou com o novo ensino médio, mas o novo ensino médio não é o ideal ainda, certo? Eu particularmente defendo, aí entrando, que a educação, principalmente a educação do jovem a partir dos 14 anos, ele começa com trilhas de conhecimento, certo? E aí você escolhe, por exemplo, você sabe qual é a sua aptidão, se você não tem... Claro, você tem que saber as 4 operações básicas, né, para viver, certo? Mas, assim, depois disso, tá bom. Poxa, eu vou dar um exemplo minha filha, né? Minha filha com 14 anos, ela quer ser cineasta. Para que ela vai aprender química? Ela quer ser cineasta, ela quer escrever roteiro, ela quer saber de câmera, ela quer saber qual é o melhor grau, não sei o quê. Como que é o nome dela? Beatriz. Beatriz. É a Bia. Venha no próximo podcast, tá? Dá umas dicas pra gente, beleza? Aí beleza, ela chega lá. Aí ela chegou pra mim e falou, quero fazer faculdade de cinema. Legal. Ela já sabe o que ela quer. Já sabe. E assim, eu não vou levar, eu quero que você seja médica. Para com isso, eu quero que ela seja o que ela quer. O tempo que ela vai ganhar, né, já trilhando esse caminho. Então, aí, por exemplo, se ela tivesse hoje uma trilha de conhecimento que levasse a ela, por exemplo, o estudo, sei lá, gente, eu não sou cineasta, nunca fiz, né? A única coisa que eu faço de ver é ver os filmes, um ponto. Entendeu? Já. Mas sei lá, por exemplo, você deve ter uma melhor câmera, uma angulação melhor, iluminação. Se ela já estivesse focando para isso, ou, por exemplo, ela fosse pegar, poxa, vai lá o teu estudo de física, né? E a área de física voltada para essa trilha que ela quer correr, pô, é claro que ela se despertar. Não é um negócio assim, olha, se você soltar aqui uma bolinha, ela vai demorar tanto tempo para chegar do outro lado. E esse tempo significa o quê? Menos isso dá velocidade. Ó, parabéns. Uhul. E aí? Então, o que eu vejo é, por causa da redemocratização e da falta de sabedoria, não se deixou isso. O incentivo das pessoas terem a noção da importância da participação social. Por que isso? Exatamente. Porque um povo sem conhecimento, ele padece. E aí chega alguém que é o salvador da pátria e oferece soluções mirabolantes que não vão se cumprir. E o povo acredita, porque não sabe como é que funciona, qual é o caminho, e acaba votando, perpetuando aquela pessoa no poder. E aí eles podem até mesmo usar os jovens que não têm conhecimento de nada a favor deles. Claro, porque eles colocam o que eu chamo de narrativa. Eu fiz parte do movimento estudantil. A área do movimento estudantil que mais forma jovens no Brasil é a esquerda. E forma bem. Forma bem, isso que eu ia falar. Forma bem. São bons no que fazem, né? São bons. São bons no que fazem. Eles formam bem, porque os caras têm a mesma retórica. Falam a mesma coisa. Você tá falando, não, peraí, mas essa calça é branca. O cara fala, é porque o FMI... Mas, ô, fiote, a calça é branca. É porque a esquerda, o proletariado... Então, eles têm um discurso, mas na hora que você faz eles pensar, eles travam. Por que isso? Exatamente. A falta do conhecimento, tá certo? Leva com que as pessoas sejam controladas. Que foi um erro da igreja brasileira, tá, gente? A igreja brasileira, na geração anterior à minha, tirou os jovens das universidades.
E hoje nós temos professores, grande maioria, não, pelo amor de Deus, não são todos, mas que foram formados com mentes marxistas, foram formados com essa formação e começam a replicar isso. Que é uma coisa que, graças a Deus, a igreja acordou, certo? E hoje o maior incentivo, rapaz, vai fazer uma faculdade, né? Vai desenvolver o seu sonho, o seu projeto, se forma, cresça. Não é fácil crescer. Então, tiraram essa formação justamente para controlar. Só que hoje é impossível você fazer isso porque a informação ela está pública. Hoje, se eu perguntar para vocês aqui qual é a principal guerra que está acontecendo no mundo, todo mundo vai falar. Entre a Rússia e a Ucrânia. Talvez aqui alguém já sabe até detalhe. A Rússia conseguiu entrar perto de Kiev lá. Tem gente que nem sabia o que era Kiev. Hoje já sabe que é a capital da Ucrânia. Tá? Sabe até uma cidadezinha. Não sabia nem que era Ucrânia. Se existia isso, né? É verdade. Tem pessoas que acham que Uberlândia era uma cidade sem Uber. Aliás, é uma cidade sem táxi, perdão. Nem sem Uber. Eu sei que é uma piada, Camila, eu sei. Eu sei que é uma piada. Mas o que eu estou te falando é porque hoje a informação está tão democratizada que não tem mais como parar esse movimento. Só fica alienado quem quer. Bom, se pudesse, a gente ficaria aqui 2 horas, sem né, parar, né? Mas a gente vai finalizar agora o nosso primeiro episódio aqui, deputado Delmasso Cast. Lembrando para você que está aí nos assistindo, não é um nome oficial, tá? Então sugira aí nos comentários algum nome. Agora, peraí, a gente falou da Camila e da Nanda, não mostrou elas. Vem cá. Vamos mostrar. Vem cá, bora. A gente tá falando. Vem cá, ó, da Uberlândia. Vem cá. Vai pra cá, ó. Aí falou da Nanda e da Camila, né? Fica lá. Parece o Lombardi, só fica. Ninguém vai saber quem é Lombardi aqui, né? Velho do céu. Conheço, pior que eu conheço. Pior, você conhece? Conheço. Bora, Nanda. Você já ouviu falar do Lombardi? Já. Ah, que bom. Você já ouviu falar do Lombardi? Que era só a vozinha que ficava. Ele morreu, tu acredita? Sério? O Lombardi morreu, velho. Mas enfim, o Lombardi que assumiu o lugar dele. você nem sabe, né? É Lombardi por aí. Viu? Aqui, o podcast aqui também é cultura, viu? O Lombardi morreu, gente. Aquela vozinha do Silvio Santos não é o Lombardi. Acabou com a infância, gente. Acabou. Gostava do Lombardi. Acho que minha infância acabou. Agora O Lombardi morreu e eu nunca vi ele na minha... Bom, gente, então é isso. Nós estamos encerrando o nosso primeiro episódio do Delmasso Cast. Como eu disse para você que está em qualquer lugar do mundo, deixe o seu comentário, sua sugestão de tema para o próximo. E se você está pelo YouTube, já deixa aí o seu like, se inscreve no canal do Deputado Delmasso. E se você está por alguma plataforma de streaming, compartilha aí para outras pessoas. Todo mundo tem Spotify, Deezer, enfim, todas as plataformas. Bom, e deputado, queria deixar o espaço aberto agora para o senhor falar a sua mensagem final e a gente encerrar o nosso programa. Valeu! Tchau. Obrigado.